Olá pessoal, tudo bem? É muito bom falar com você por meio dessa palestra. Eu espero que você tire bastante proveito do que nós vamos apresentar através desse vídeo. E eu já faço um convite para você, né? Se você gostar da palestra, coloca aí nos comentários, né, o seu feedback. Se você também não gostar, coloca aí o porquê que você não gostou. Assim como se você tiver alguma sugestão para dar sobre a palestra ou sobre qualquer outro assunto que você gostaria que eu abordasse, também eu peço que você coloque aí a sua sugestão, tá bom? Meu nome é Antônio, sou Antônio Carlos Silva Moura, sou professor, sou pedagogo, tenho mestrado em educação, mas acima de tudo eu venho falar com vocês de uma experiência de vida, uma experiência pela qual eu já passei e que, estudando sobre essa experiência, eu pude perceber também que eu posso ajudar muita gente por meio daquilo que eu vou dizer, daquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Então, se você desejar também, pode me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E eu faço um convite todo especial para você também visitar o meu site, www.ateliedoleader.com, tá bom? Você será sempre bem-vindo. E lá também tem um formulário, caso você queira deixar alguma mensagem para mim, assim como o meu Instagram e o meu WhatsApp, que estão aí na tela, também é um canal de comunicação que você pode utilizar para a gente conversar, tá certo? Quando eu optei por fazer essa palestra, eu fiquei assim imaginando em que eu poderia contribuir para ajudá-lo a melhorar a sua vida, né? A melhorar a sua forma de ser, a sua maneira de se relacionar com as pessoas. E esse tema, o cavaleiro preso na armadura, é um tema que me chamou bastante atenção a partir de um livro que eu li e eu pude fazer as devidas conexões com a minha vida, com a minha forma de ser e com a minha forma de me relacionar com os outros. Eu vou falar daqui a pouquinho com vocês a respeito desse livro, vou apresentá-lo a vocês, mas esse título, O Cavaleiro Preso da Armadura, é exatamente o título do livro, tá? E por que desse título? É o que eu queria compartilhar com vocês. Esse título, O Cavaleiro Preso na Armadura, na verdade, ele é, digamos, um dos títulos que se dá à síndrome do cavaleiro solitário, ou a síndrome do cavaleiro branco. E o que é a síndrome do cavaleiro branco? A síndrome do cavaleiro branco escraviza muita gente que sequer tem conhecimento de que essa é uma síndrome. Lares têm sido destruídos, filhos têm sofrido com as consequências dessa síndrome e pessoas têm vivido uma vida de completa frustração e algumas têm colhido como consequência a depressão e até o desejo de tirar a sua própria vida. Então é uma síndrome, a partir do momento que você identificar por meio daquilo que eu vou falar, né? Você poderá então fazer as devidas conexões com a sua vida, com o seu jeito também de ser. Essa síndrome ela foi descrita em 2015 pelas psicólogas e professoras da Universidade de Berkeley, Mary C. Lamia e Marilyn Krieger. Então, essas duas psicólogas que denominaram essa síndrome de síndrome do cavaleiro solitário, tá? Na verdade, elas identificaram algumas coisas que fazem parte, algumas características que fazem parte do comportamento de muita gente e elas então deram nome a isso de síndrome do cavaleiro solitário. Então essa síndrome, SCS, né, a síndrome do cavaleiro solitário ou cavaleiro branco, ela define pessoas que têm uma necessidade extrema, quase compulsiva de salvar os outros, de ajudar a solucionar problemas dos outros. Então, essa necessidade quase compulsiva acaba levando essa pessoa, esse cavaleiro solitário, a uma situação de perdas e de prejuízos para si mesmo.
inclusive prejuízos financeiros, além dos prejuízos emocionais, ok? Então veja bem, quais são as causas da síndrome do cavaleiro solitário? Esse comportamento é explicado por um histórico de abandonos, traumas e afetos não correspondidos. Então, quando essa pessoa que tem essa síndrome sofreu abandono, sofreu traumas, afetos não correspondidos, ela pode desenvolver essa síndrome. Por isso, a capacidade dessa pessoa de ter empatia com a dor do outro é muito elevada. Ainda assim, a ajuda que prestam nem sempre é a mais acertada. Então, apesar de ter essa empatia, de ter aquele desejo muito grande, muito forte de ajudar os outros, nem sempre essa empatia é a melhor para aquela pessoa que é o objetivo da sua ajuda. Eu estou falando aqui com vocês estão ouvindo aí um latido de cachorro, né? Só abrindo aqui um parêntese. É que no vizinho aqui tem um cachorro, né? E ele, um cachorro grande, eu imagino, de vez em quando ele late muito lá e interfere aqui nas minhas falas. Mas vamos lá. A síndrome do cavaleiro solitário define uma parte da nossa população. São pessoas muitas vezes invisíveis, um perfil comportamental que tem feridas que ninguém vê, aspectos que não foram resolvidos de maneira efetiva. Então, o cavaleiro solitário, essa pessoa que se desfaz em prol do outro, muitas vezes ela tem feridas que ainda sangram, feridas que foram abertas lá na infância e que ainda continuam abertas, que ainda continuam sangrando, porque não foram curadas de forma devida, de forma própria, de forma adequada. Tá? Por isso, então, detonou o tipo de comportamento que acabou levando a pessoa a essa síndrome. Então, aí está o livro do Robert Fisher, né, O Cavaleiro Preso na Armadura, e é bem interessante como o Robert Fisher coloca essa situação, a síndrome do cavaleiro solitário, no livro dele, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Então, ele coloca o seguinte, que a filosofia do cavaleiro preso na armadura, ou cavaleiro solitário, uma filosofia de salvamento. Ele vive para salvar, ele faz de tudo para salvar os outros. E veja, ele salva, entre aspas, as pessoas, mesmo que as pessoas não queiram ser salvas, mesmo que elas não identifiquem necessidades de serem salvas de alguma coisa. E o grande objetivo do cavaleiro preso na armadura, ou cavaleiro solitário, é evitar o sofrimento dos outros. Ele não quer que os outros sofram. Muitas vezes, ele até prefere sofrer no lugar dos outros. Então, veja bem, a partir do momento que o cavaleiro solitário se propõe a sofrer no lugar dos outros, ele já está ultrapassando aquele limite normal de uma pessoa que tem sanidade mental de querer ajudar os outros. Aí ele entra num outro patamar, que é o patamar da insanidade, o patamar patológico, o patamar propriamente dito da síndrome. E segundo o Robert Fisher, quais são as consequências desse tipo de comportamento? O comportamento do cavaleiro preso na armadura. Primeira consequência, a armadura cola no corpo. Só para vocês terem uma noção, né, uma síntese do livro, ele conta que o cavaleiro solitário era um homem casado, que tinha um filho, e que ele adorava salvar as pessoas, só que ele salvava nas batalhas da vida. E ele cuidava muito bem da armadura dele, porque a armadura era algo precioso para ele, e ele deixava aquela armadura sempre brilhante e reluzente. Tão brilhante e reluzente que os aldeões, quando viam o cavaleiro passando, galopando na sua armadura, aquela armadura brilhava tanto que eles achavam que era o sol que estava nascendo. Tal era o brilho daquela armadura. Uma outra coisa interessante é que o cavaleiro preso na armadura, ele não percebeu que quanto mais ele usava a armadura ia colando nele. E ele, que tinha uma esposa e um filho,
Chegou ao ponto de começar até mesmo a dormir com a armadura. Porque mesmo quando não tinha guerras para ele participar, das batalhas, ele sempre arrumava um jeito de encontrar alguém para ele salvar, né? E aí, quando a pessoa não queria ser salva, ele pensava assim, bom, ninguém agradou todo mundo mesmo, né? Essa era a filosofia dele. E ele continuava salvando mesmo sem as pessoas quererem. E aí o que aconteceu? Ele começou a distanciar de si aquelas pessoas que ele amava, que era a esposa e o filho. Porque imagina, ele ia, até para dormir ele ia dormir de armadura, para comer ele punha a armadura. Ele não tirava a armadura para nada. Ele era cego para uma realidade que o cercava, ele não conseguia enxergar a realidade, ele via a sua própria realidade. E com isso, o que aconteceu? Ele correu o risco de perder a esposa e o filho. Um dia a esposa chegou para ele e falou, se você não tirar a armadura, eu vou deixar você e vou levar embora nosso filho. Mas como? Você vai me deixar depois que eu construí esse castelo maravilhoso só para você? Você sabe que eu te amo. Mas então tire a armadura. E quando ele tentou tirar a armadura do seu corpo, ele então passou a ver que a armadura já estava colada no seu corpo. Ele não conseguia mais tirá-la. E aí ele teve crises. E essa crise levou ele a deixar a esposa, a deixar o filho e fazer a viagem da sua vida, que era a viagem em busca de alguém que pudesse ajudá-lo a tirar, a descolar a armadura do seu corpo. Bom, gente, vamos parar aqui um pouquinho para pensar. O que vem a ser a armadura? A armadura é a carapuça que a gente coloca muitas vezes em nós mesmos para disfarçar nossas frustrações e nossos medos. Muitas vezes eu coloco uma armadura ou uma máscara para não mostrar para o outro que eu tenho medo de ser chamado de covarde, mas então eu tenho medo e não revelo o medo aos outros por medo de ser chamado de covarde. Percebe como uma coisa vai levando a outra? Eu tenho medo de encarar muitas coisas da vida, eu tenho medo de me olhar às vezes no espelho, eu tenho medo de assumir o tipo de pessoa que eu sou e principalmente eu tenho medo de assumir que os traumas da minha infância estão influenciando no meu comportamento. Aliás, eu não consigo enxergar essa realidade, que os traumas da minha infância estão influenciando no meu comportamento. E esse comportamento tem sido prejudicial. Então eu visto essa carapuça, essa armadura do medo e tento seguir em frente. E com isso eu vou prejudicando tudo e todos, inclusive, principalmente a mim mesmo. Agora veja só, quando eu percebo que tem essa crise, essa síndrome, o que eu devo fazer? A primeira coisa que o cavaleiro preso na armadura deve fazer, aprender a se amar, aprender a gostar de si mesmo. Lembre que Jesus disse assim, amai o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama você mesmo, não tem como você amar os outros, porque é amar o próximo como a ti mesmo. Eu comparo assim, quando a gente viaja de avião, a comissária lá de bordo vem dar as instruções para a gente usar a máscara se for necessário. A máscara cai e a gente usa. Como é que a gente usa? Primeira coisa, colocar a máscara em nós mesmos, porque você tem que cuidar de você mesmo. Se você não coloca a máscara em você mesmo, você pode desmaiar, pode perder a consciência e pode então não ter mais condições de ajudar aquele que está do seu lado, seja uma criança ou seja uma pessoa idosa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar de você mesmo, cuidar das suas emoções para você ter condições de cuidar também dos outros, ok? A segunda coisa é reconhecer suas fraquezas. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, você não vai salvar a humanidade, você não vai conseguir salvar os outros, você vai salvar só você mesmo. E principalmente, cada um faz as suas próprias escolhas e você não tem que tentar mudar a escolha que os outros fazem. O que você tem que fazer é ajudar no sentido de mostrar alternativas, mas não de assumir a responsabilidade dos outros como se fossem suas responsabilidades. A terceira coisa é derrubar barreiras. Que barreiras são essas?
Barreiras que nós mesmos estabelecemos entre nós e as pessoas que amamos. Então nós temos que derrubar essas barreiras. Como é que derrubamos as barreiras? Buscando ajuda para descobrir, né, quem sou eu, quais são as minhas carências, quais são as minhas fraquezas e como eu posso vencer essas carências e essas fraquezas. A partir do momento que eu me reconheço como um cavaleiro solitário, um cavaleiro preso na armadura, eu tenho que buscar ajuda para descolar essa armadura do meu corpo. No caso do cavaleiro preso na armadura do livro, o que ele teve que fazer? Fazer uma viagem, a viagem da sua vida, para que ele pudesse encontrar ajuda através do mago Merlin. A forma correta de fazer com que a sua armadura caísse. Agora veja bem, na história, no livro, como é que essa armadura caiu? Partes da armadura iam caindo quando ele se conscientizava dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções e das suas próprias necessidades. A primeira vez que caiu um pedaço da armadura foi quando ele chorou. Ele chorou, as lágrimas enferrujaram a armadura e começou a se desprender do seu corpo. O que significa isso? A partir do momento que você se reconhece frágil, fraco, necessitado e precisando de ajuda, aí sim alguém pode fazer alguma coisa por você, inclusive você mesmo. Alguém pode então dar a mão e falar, vamos que eu vou com você. Se você não reconhecer essa realidade, que você é fraco, que você precisa de ajuda, que você precisa cuidar das suas emoções, você está fadado ao fracasso. Você está fadado a eliminar da sua vida as pessoas que você ama. E o cavaleiro do livro precisava passar por alguns castelos. Eu quero falar só de um deles. Cada vez que ele passava por um castelo, partes da sua armadura caía. Um desses castelos era o castelo da dúvida e do medo. O que é o medo, gente? O medo é algo que cresce ou faz com que alguma coisa cresça diante de você e se torne um dragão enorme. Mas a partir do momento que você resolve enfrentar o medo, esse dragão vai diminuindo de tamanho e ele pode virar um sapo bem pequenininho, que de vez em quando pode querer atormentar você. Mas agora você sabe o tamanho dele, você sabe que você é maior que ele. Assim é com o medo. E uma coisa muito importante que nós aprendemos com a história do cavaleiro preso na armadura é que, no fundo, o cavaleiro preso na armadura, ele faz o que faz, ele tenta salvar as donzelas que estão em apuro e até as que não estão em apuro, mas que ele acha que estão. Ele tenta salvar querendo uma única coisa. Muitas vezes não é sexo, não é namoro, não é nada, nem vantagens materiais, nem vantagens emocionais. Ele quer somente uma coisa, reconhecimento. Ele quer que alguém olhe para ele e diga assim, nossa, como esse cara é bom, como essa mulher é boa, como ela tem um bom coração. Essa é a gratificação, essa é a recompensa que ele tem ao arriscar o seu próprio bem-estar para salvar os outros. E muitas vezes ele arrisca esse seu próprio bem-estar até no aspecto financeiro, porque ele abre mão do que ele tem, ele se prejudica financeiramente para poder ajudar os outros. Sabe por que eu estou dizendo isso tudo para vocês? Porque eu sou um cavaleiro preso na armadura. Lógico que o ápice da minha síndrome estava lá em cima, foi onde eu procurei ajuda, onde eu procurei terapia e pude compreender que eu era um cavaleiro preso na armadura. E com a ajuda da psicóloga, da terapeuta, eu pude fazer com que partes dessa armadura já começassem a cair. Mas eu ainda sou. A síndrome ainda mora em mim. Estou naquela curva descendente, da síndrome. Ela está desaparecendo. Mas ainda eu preciso me policiar. Ainda eu preciso me cuidar para não voltar a ter aqueles comportamentos, aquelas atitudes, aqueles atos que me prejudicaram extremamente. Na ansiedade de querer salvar os outros, até de coisas que eles não precisavam ser salvos,
eu me prejudicava extremamente. Por isso eu quase perdi minha esposa, quase perdi minha família, entrei numa depressão profunda, cheguei até a pensar em suicídio, porque eu não via mais sentido para a minha vida. Mas a partir do momento que eu fui buscar ajuda, reconheci que eu não era aquele super-homem que eu achava que era. Reconheci que o meu peito, meu coração não era aquele para-choque que eu achava que era. Aí eu vi que eu precisava de ajuda. Aí eu fui buscar ajuda e recebi ajuda e estou recebendo ajuda. E eu digo isso para você assim com muito carinho, com muito amor, sabe? As causas que me levaram a ser um cavaleiro solitário foram muitas, traumas da infância, mas a principal delas eu reconheci na terapia. É que com 8 anos de idade eu fui abusado sexualmente. E aquele trauma que me fez segurar esse segredo por 50 anos, que não me deixou contar nem para o pai, nem para a mãe, nem para os irmãos, nem para a esposa, nem para os filhos, causou algumas consequências até no meu físico, na minha postura física. Mas que hoje eu falo disso assim de cabeça erguida, porque aprendi a superar esse problema. Então é isso que eu desejo para você, que você supere todos os traumas da sua vida, que deixe de ser um cavaleiro preso na armadura do medo, da angústia, da depressão, e passe a viver uma vida de plenitude, uma vida plena de significados. Forte abraço para você.